tem algumas controvérsias sobre a intervenção do Tribunal de Contas, por exemplo, relativamente à cláusula de arbitragem. Seria possível o Tribunal de Contas fazer um controle sobre a arbitrabilidade objetiva, por exemplo, vindo a questionar se o tema é ou não submissível à arbitragem? A gente tem, tradicionalmente, no campo da arbitragem, o postulado da competência. Cabe ao tribunal arbitral definir a sua própria competência, e isso é uma competência insuprimível. Mas o Tribunal de Contas teria alguma competência para interferir sobre o assunto? Essa questão é difícil, hein, professor? Essa questão é extremamente difícil. Porque ela tem a ver me parece, com a ausência de definição no ordenamento jurídico brasileiro dos limites da competência do Tribunal de Contas. Eu tenho defendido a tese de que o Tribunal de Contas é um poder autônomo, tendo em vista a sua estruturação e as suas competências instituídas diretamente pela Constituição, privativas, insuprimíveis e que não podem ser assumidas por nenhuma outra estrutura estatal. Só que os limites da competência do Tribunal de Contas não foram determinados ou foram determinados por cláusulas vagas na Constituição. Em termos práticos, o que a gente tem visto é o exercício pelos tribunais de contas de uma competência decisória que é, digamos assim, competência. Qual é a competência do Tribunal de Contas? Aquilo que o Tribunal de Contas diz que é. Então, o Tribunal de Contas define a sua própria competência. O Tribunal Arbitral define a sua própria competência. E há o sério risco de um conflito entre eles. E esse tema não foi nem de longe tratado por nós, especialistas de direito público, até o presente. E a gente espera, candidamente, digamos, que não aconteça nenhum conflito. Mas é perfeitamente possível que surjam conflitos e o Tribunal de Contas determine a administração pública, porque não pode determinar os particulares nem o Tribunal Arbitral, ele determina a administração pública que recorra ao Poder Judiciário, que tome medidas, que aplique multas, sanções e outras coisas, tal como tem praticado usualmente. Esse é um tema que está em aberto e não tem resposta de jeito positivo, porque é uma questão que se insere dentro da problemática dos tribunais de contas e que ainda não recebeu uma resposta satisfatória do nosso, nem judiciário, nem doutrina, nem legislação. Aliás, é importante dizer que muito do não desenvolvimento e da não disseminação da arbitragem envolvendo o poder público nesses últimos 20 anos, desde a lei de arbitragem, praticamente 20 anos, decorreu exatamente do problema do Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas entender que não era possível a administração pública utilizar a arbitragem nem em contratos, muitas vezes nem em concessões e nem em PPPs, mesmo tendo a lei prevendo expressamente a possibilidade de convenção de arbitragem, de cláusula arbitral. Então, esse problema do Tribunal de Contas, do entendimento do Tribunal de Contas acerca da arbitragem, dos limites da apreciação do Tribunal de Contas sobre cláusula arbitral, sobre arbitrabilidade objetiva, sobre arbitrabilidade subjetiva, é um tema muito importante, muito caro ao desenvolvimento da arbitragem, porque efetivamente o administrador público acaba não tendo incentivo a utilizar a arbitragem, porque ele pode ser punido pelo Tribunal de Contas, né? E ele pode ser punido pessoalmente. Então isso acaba inibindo o uso da arbitragem, a previsão até de arbitragem nos contratos da administração pública. Uma outra coisa que me vem à cabeça é até que ponto seria possível imaginar que o controle jurisdicional das decisões dos tribunais arbitrais seria diferente quando o litígio envolvesse direito administrativo. Porque a gente tem essa concepção, que é uma concepção
tipicamente de direito privado, de que a intervenção do Poder Judiciário para revisar a decisão do Tribunal Arbitral se relaciona com violação a devido processo legal e, basicamente, a frustração de natureza similar. Até que ponto nós poderíamos, no entanto, supor que o devido processo legal, quando envolvesse a administração pública, poderia dar margem a um enfoque diferente do Poder Judiciário? Imaginemos a seguinte hipótese, imaginemos que em termos práticos a questão fica mais simples de ser compreendida. Imaginemos que um tribunal arbitral impõe uma condenação ao Estado de São Paulo que envolva o pagamento de uma indenização no valor de 30 bilhões de reais. E você leva a decisão do tribunal arbitral ao Poder Judiciário, apontando um evidente equívoco de direito material. E daí, então, você passa a ter um conceito de devido processo legal, que é um devido processo legal de cunho material e não apenas de cunho processual, e você começa a criar um tipo de controle que normalmente no âmbito dos particulares não é impensável. Ou seja, no âmbito da administração pública ainda existe toda essa questão do reflexo de uma decisão sobre o conjunto da comunidade. Então, o que não se passa no âmbito de um litígio privado em que basicamente existem os sócios, quando muito, da empresa privada que serão afetados por uma decisão condenatória. No caso da administração pública, existem outros efeitos e a gente não consegue imaginar de antemão a extensão do controle que o Poder Judiciário poderá vir a exercitar sobre isso. Realmente não existe, a gente não tem como antever. Eu acho que isso vai depender muito da sensibilidade dos juízes, até porque, de acordo com o artigo 32 da Lei de Arbitragem, essas hipóteses, não está lá claramente que seria uma hipótese de nulidade da sentença arbitral, né? Isso não está claro na Lei de Arbitragem. Isso eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema que a administração pública vai enfrentar. E eu acho que se a administração pública começar mais para frente a ter esse tipo de problema, ou seja, você tem uma sentença arbitral que materialmente não se valeu devidamente das leis que amparam, que regem a administração pública, e isso não for revisto para o judiciário, isso pode se tornar um desestímulo à utilização da arbitragem. E aí você tem uma reversão, né? Eu acho que isso é um problema. Eu acho que a lei de arbitragem não é clara realmente nesse sentido. Ela foi pensada numa arbitragem para privados, não para a administração pública. Eu acho que isso é um ponto relevante.